Olá, alunos! Espero que tenham um bom dia. Comecemos com a nossa aula de hoje. Nesta ocasião, estudaremos o que são os chamados verbos abundantes. Então, em termos simples, são chamados assim aqueles verbos que possuem duas formas no particípio, isto é, que têm duas palavras derivadas que se usam como adjetivos. Por exemplo, o verbo aceitar tem nos particípios aceito e aceitado. Pode dizer-se que cada um dos dois particípios tem a sua função, uma vez que um deles, o particípio regular, é usado na voz ativa, enquanto o outro, o particípio irregular, é usado na voz passiva. Isto pode soar um bocadinho difícil, mas, ao contrário, é facílimo saber quando são usados os verbos regulares e quando os irregulares. O verbo regular é usado depois dos verbos auxiliares haver e ter. Por exemplo, o carteiro tinha entregado 20 cartas em 2 horas. Por outro lado, o verbo irregular é utilizado depois dos verbos ser e estar. Por exemplo, 20 cartas foram entregues pelo carteiro em 2 horas. Daqui que se diga que o uso dos particípios resulta da voz na qual se fala. Os verbos abundantes também existem em espanhol, porém são raramente usados, então não confundamos verbos espanhóis com os portugueses. Acho que será mais fácil entender a questão se fazemos alguns exercícios. Então, façamos estes. Se fosse procurado, teria aceitado a oferta. Por quê? Porque aceitado porque o particípio regular, porque temos o verbo auxiliar ter. B. Os animais estavam pelo quintal. Então, resposta deveria ser soltos. Os animais estavam soltos pelo quintal. Por quê? Porque temos o verbo estar. Depois, Luís perdeu o dobro do que havia ganhado. Ganhado, particípio regular, porque temos o verbo haver. O que foi gasto na Copa não foi suficiente. Gasto, porque temos o verbo ser. Ele vendeu todo o material que eu havia trazido da China. Por que trazido? Porque o particípio regular, porque temos aqui um verbo auxiliar. A dívida foi paga em suaves prestações. Por que paga? Porque o verbo ser. Mesmo não sendo venenosa, a cobra foi morta. Por que morta? Porque é o verbo ser. Agora, como este particípio é regular, observemos que a palavra é morta, como o adjetivo morto, morta. Último. A obra foi impressa e distribuída para todo o Estado. Por que impressa? Porque o particípio irregular, porque temos o verbo ser. Então, como podem observar, a questão é bastante simples. É só praticarmos qual particípio usar em cada caso. Espero que tenham gostado e até breve.